Na quarta-feira nós falamos a respeito da palavra, o poder da palavra, a força da palavra, o mistério da palavra, e que nós verificamos que a palavra é espírito. A palavra tem espírito, na palavra há espírito. E é por isso que existe a Igreja Universal do Reino de Deus. É por isso que você que foi salvo, você que foi liberto da vida que vivia, da escravidão que vivia, hoje você tem vida. Por quê? Porque a palavra que foi anunciada, a palavra que foi pregada, a palavra que foi ensinada, caiu na boa terra e produziu esse fruto que é você. Você é o fruto da palavra de Deus, o espírito da palavra de Deus. Agora, o que nós queríamos deixar bem claro para vocês, que é muito, mas muito, extremamente importante, é que a palavra, ela traz a fé, ela produz a fé. É pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus, que vem a fé. Mas nós não podemos esquecer que se a palavra de Deus produz fé, a palavra que vem do homem ou do diabo produz dúvida e morte consequentemente. Então você e eu e cada um de nós que vivemos na fé, nós nos alimentamos do espírito da palavra de Deus, a palavra que é espírito e vida. Mas se deixarmos ou se cochilarmos na fé, ou se afrouxarmos, relaxarmos na fé, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, das situações difíceis que todos enfrentam, todos nós enfrentamos, você sabe que o diabo não pode tocar naqueles que são de Deus. O diabo não tem acesso àqueles que são de Deus. Mas o diabo pode falar, a exemplo do que ele fez com Jesus. Ele falou com Jesus. O diabo fala. Ele fala com a pessoa, tanto que tem como aquela que não tem o Espírito Santo. Ele fala com todos. Então, nós, os que recebemos a revelação da fé, a salvação, nós ficamos sempre entre a palavra de Deus e a palavra do mal, a palavra do diabo. Sempre. O diabo, obviamente, não podendo tocar em nós, ele cria problemas ao nosso redor para que nós deixemos a palavra de lado, para que nós cochilemos na palavra de Deus e fiquemos absorvidos com os problemas. E quando nós desviamos a fé por problemas, aí vem o nervosismo, vem essa situação. Exatamente isso que nós temos visto nos dias de hoje. E qual é o maior problema? O maior problema é que nós estamos vivendo nos últimos dias. Os últimos dias. Essa é a realidade. Eu não posso dizer que Jesus vai vir amanhã, sábado, nem depois da manhã, mas eu sei que os dias estão se aproximando da vinda de nosso Senhor. E a gente tem que estar atento, vigilantes. Eu sei que muitas pessoas
estão preocupadas em conquistas materiais. Não as condeno. Quem tem fé para conquistar, amém, vai em frente para conquistar. Mas a fé que nos foi revelada pela palavra de Deus, sobretudo, é para que nós venhamos conquistar o reino de Deus. Porque uma coisa é você conquistar, e outra coisa é você estabelecer. Uma coisa é você casar, outra coisa é manter o casamento. Uma coisa é você ser salva, outra coisa é você manter a salvação. Compreende o que eu estou falando? O difícil não é você ser salvo. Aceita Jesus, eu aceito. Pronto, você está salvo. Agora, quero ver você manter esse estado de salvação pelo resto da vida. Aí é que complica as coisas. É aí que as pessoas se perdem, que muitos se perdem. Perdem o foco da razão da própria fé. Porque a fé que Deus nos tem dado não é apenas para conquistar as nossas vitórias, para conquistar uma vida de qualidade. Não, acima de tudo é para conquistarmos o quê? O reino de Deus. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, a salvação é assim: eu fui salvo no dia em que aceitei Jesus e comecei a seguir o seu caminho. Estou salvo até hoje porque venho mantendo a minha fé em dia. Mas serei salvo se permanecer neste caminho. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, uma das maiores mentiras do diabo é que uma vez a pessoa é salva para sempre. Uma vez nasceu de novo, pronto, está salva, não tem que se preocupar mais. Não, você e eu, nós temos que nos preocupar 24 horas por dia com a nossa salvação. Eu não canso de agradecer a Deus pela minha salvação. E eu prezo isso, e eu luto para que você se mantenha salvo, porque a dificuldade está na manutenção da sua fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Veja, Jesus disse assim, ele disse, naquele dia, muitos dirão assim, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome, nós anunciamos o evangelho no teu nome. E ele disse, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Então quer dizer o seguinte, eu estou salvo, eu sou salvo, graças a Deus, sou batizado com o Espírito Santo, graças a Deus. Mas, se amanhã eu vier a praticar a iniquidade, então eu já não estou mais dentro dos salvos. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Mesmo que tenha poder para mandar o demônio embora, mesmo que tenha fé para curar os enfermos, mesmo que tenha fé para pregar a Bíblia, a palavra de Deus, mas se eu andar na iniquidade, eu estou perdido, eu estou irremediavelmente perdido. Compreende o que eu estou falando? Salvação da sua alma é a coisa mais rica, mais preciosa que você pode ter na sua vida. Não há nada mais precioso, não há nada mais rico nesse mundo, nem no vindouro, do que a salvação da nossa alma. Então nós temos que ter temor e tremor com respeito àquilo que Deus nos deu por meio da fé.
Deixa eu falar para vocês uma coisa. O apóstolo que escreveu Hebreus, nós falamos isso para os pastores, no capítulo 4, ele diz assim: no capítulo 4, ele disse, Hebreus 4, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha o quê? Falhado. Algum de vós tenha falhado, caído, desviado, perdido. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, há que se ter o temor. Você que me ouve, você que está assistindo, participando dessa reunião, você que é obreira, que é obreiro, você que é pastor, bispo, seja lá o que for, não importa a posição. O importante é que você, que é de Deus, que nasceu de Deus, que teve uma experiência com Deus, você é a pessoa mais rica na face da terra. Mais do que você não existe. Existe igual, mas não tem. Porque sobre você repousa o Espírito de Deus. Mas você não pode jamais se esquecer de que a cada momento, a cada instante, há que se cuidar para você não perder essa graça, essa salvação, essa revelação que Deus lhe deu. Jesus, voltando à palavra, ele disse assim: olha, estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome curarão os enfermos, etc, etc. Quer dizer, os sinais seguem aos que creem. Ele disse: minha palavra é espírito e verdade. Quer dizer, a palavra é espírito e verdade. Jesus enviou a palavra dele e o servo do centurião ficou curado, não foi isso? Jesus enviou o quê? Só a palavra. A mulher Ciro Fenícia veio a Jesus falando da sua filhinha que estava endemoniada, e Jesus só com a palavra libertou a menina. Quer dizer, com a palavra Jesus curava, libertava, com a palavra ele trabalhava e com a palavra ele operou os seus grandes milagres, porque a palavra tem vida, tem espírito. Com a palavra também ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Quer dizer, com a palavra, a autoridade da palavra dele foi para livrar, para salvar, para ressuscitar, para multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, etc. Mas com a palavra também ele matou uma figueira, mostrando assim, ensinando que o poder da palavra é muito grande. O diabo sabe do poder da palavra. O diabo conhece o poder da palavra. O diabo trabalha com o poder da palavra. A mídia trabalha com o poder da palavra. Jornais, revistas,
televisão, internet, tudo funciona. O poder de comunicação é muito grande. E eles trabalham com o quê? Com a palavra. Então nós estamos sobre dois fogos. O fogo que vem do diabo, através da palavra, da mídia, e que procura desanimar, que procura trazer dúvida, e que procura criar problemas, e tem a palavra de Deus que traz vida. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então você e eu e todos nós, cada um de nós, estamos sujeitos a estas duas palavras. Qual a palavra que nós damos ouvidos? Qual a palavra que nós vamos dar atenção? Ah, claro, bispo, a palavra, eu vou dar atenção à palavra de Deus. Certo. Você dá atenção à palavra de Deus quando está na igreja. Mas quando você está em casa, você ouve a palavra do seu marido, você ouve a palavra do seu filho, da sua mulher, você ouve a palavra da vizinha, você ouve a palavra do colega de trabalho. É ou não é? Não é isso? Sim ou não? Você ouve, às vezes, comentários nocivos a respeito de outra pessoa. Quantas vezes você ficou magoado, triste, aborrecido com uma pessoa por causa de uma palavra que outra lhe trouxe dela? Não foi? Mas você é crente, você é de Deus. Você tem o Espírito Santo. Mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo Jesus como Senhor, sendo fiel a Deus, a palavra chega, às vezes sutilmente, e cria dentro de você um mal-estar pessoal ou um mal-estar contra a outra pessoa. Uma fofoquinha daqui traz o quê? Um mal-estar para dentro de você. É ou não é? Quantas pessoas que ontem eram obreiras, ontem eram pastores, ontem eram de Deus, e hoje estão na rua da amargura porque ouviram uma palavra. Uma palavra que veio de onde? Veio do inferno. E o que nós queremos chamar a sua atenção é para que você fique atento. A sua salvação depende da palavra que você ouve. Se você ouve a palavra que vem de uma fonte podre, que é o do inferno, você estará correndo o risco de perder a sua fé, de perder a sua salvação consequentemente. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Quantos casamentos são desfeitos por causa de um atrito de palavras, de briga de palavras? Sim ou não? Quantas brigas, quantas mortes acontecem por causa de uma palavra má colocada? Quer dizer, a palavra tem espírito. Espírito para matar ou espírito para ressuscitar? E eu quero que você fique atento. Essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Quando a gente fala ou ensina a palavra de Deus, não se trata de uma religião, não se trata de ser crente ou Bíblia. Quando a gente fala, a gente procura levar as pessoas a uma consciência de fé, uma coisa consciente. Não, eu creio porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E quando é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Não é o que diz, não é o que está escrito. No princípio era
o verbo, ou a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não foi isso? Não é isso que está escrito? E o verbo se fez carne, quer dizer, o verbo, a palavra, se fez carne, se materializou, quer dizer, a palavra tem espírito. Jesus disse assim: vós estáis limpos, para os discípulos, pela palavra. Quer dizer, a palavra limpa, ou em outras palavras, a palavra tem poder, espírito. Se a palavra vem de Deus, ela dá vida, ela produz vida, que é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus. O trabalho da Igreja Universal começou há 30 e poucos anos atrás, 32 anos atrás, e tudo que nós demos para as pessoas foi apenas a palavra. Nós não demos dinheiro, nós não demos emprego, nós não fizemos nada. Nós não demos pão, nós não demos nada. Nós demos a palavra. E a palavra produziu isso que nós temos vivido hoje em todo o mundo. A palavra produziu toda essa transformação, essa metamorfose, transformou vidas. Por quê? Porque a palavra tem vida, a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus produz vida. Mas enquanto nós trabalhamos com a palavra para produzir vida, vem o diabo e trabalha com a palavra para produzir morte. E você está no meio, nós estamos no meio. Qual a palavra que você vai dar atenção? Qual a palavra que você tem dado atenção? Então a obreira, de repente passou no salão e viu duas obreiras conversando e olharam para ela. Imediatamente o diabo diz: olha, está falando de você. Ela pensa, pensamento vem. Na mesma hora ela fica desconfiada e começa a haver um probleminha entre aquelas duas e aquela obreira, e às vezes nem aconteceu coisa nenhuma. Estava conversando, de repente olhou para o lado assim e viu, não tem nada a ver uma coisa, mas o diabo aproveitou aquela situação para minar a fé daquela criatura e trazer mágoa e ressentimento. Muitos obreiros debandam da igreja por causa da palavra que o diabo usa, seja às vezes até de uma própria obreira, às vezes da própria obreira, às vezes um obreiro falou uma palavra de mau jeito e atingiu aquela pessoa. Isso é muito triste, isso é muito perigoso, porque a palavra produz um resultado aqui dentro na mente. Ela traz aquele pensamento, aquela imaginação e etc. E acontece uma série de problemas dentro da cabeça da pessoa. E muitas pessoas que são hipersensíveis. E quando uma pessoa é hipersensível, porque não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Se uma obreira ou um obreiro é muito sensível, é porque não nasceu de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela tem um coração de Deus. Ela tem um novo coração. E ela não é tão sensível. Ela sabe ser compreensível. Ela sabe ter um trato com aquelas pessoas que são mais fracas na fé. Elas não são tão sensíveis assim. Quando a pessoa é muito sensível, porque ela não nasceu de novo, é porque ela ainda é carne, ela nasceu da carne. Você me desculpa falar assim, mas essa é a realidade. Compreende o que eu estou falando, sim ou não? Quando uma pessoa se melindra com qualquer palavrinha, com qualquer coisinha, é porque ela realmente não teve um encontro com Deus. Porque quando ela tem um encontro com Deus, ela é resistente.
Mas, ô bispo, então como que uma pessoa que é de Deus pode perder a salvação por uma palavra? Não estou me referindo às pessoas sensíveis. Vamos falar das pessoas que já estiveram na presença de Deus, que já foram firmes, etc. Mas deixaram-se contaminar por uma palavra. A palavra do diabo veio e foi semeada no coração. Ela deixou, ela aceitou, ela admitiu, ela não teve um comportamento de rechaçar, um comportamento de recusar, de banir aquele pensamento mau. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Porque você está no meio e vem a palavra de Deus, você recebe. Mas vem a palavra de uma pessoa que você ama, que você tem muita consideração, e de repente essa pessoa você tem muita consideração, ela é usada pelo diabo para falar uma palavra. E você aceita também. Então, nós temos que manter a nossa fé, a nossa consciência atenta, para não nos deixar engravidar pela palavra de ninguém. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Lembra quando Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo acha a meu respeito? Aí uns disseram: ó, Senhor, uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés. Vocês, o que vocês acham que eu sou? Então Pedro disse assim: olha, tu és o Cristo, quer dizer ungido, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado Simão, porque não foi carne e sangue, quer dizer, não foi a literatura, não foram os ensinamentos teológicos que ensinaram isso a você, mas foi o Espírito Santo, foi meu Pai que te revelou. Você recebeu uma revelação do meu Pai. Oh, imagine a alegria de Pedro naquele momento. Mas não passou muito tempo, quando Jesus disse para os discípulos, e continuou andando, quando ele disse assim: olha, eu vou para Jerusalém, vou subir para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, vou ser julgado e morto, etc, etc, mas vou ressuscitar. Então Pedro, chamando-o à parte, disse: não, o senhor não pode deixar isso acontecer, não. Quer dizer, Pedro se achava com autoridade para chamar a atenção de Jesus, ou dar um conselho para ele, porque ele havia recebido uma revelação anterior, então ele se achava o tal. E Jesus respondeu: arreda São Pedro. Foi isso que Jesus falou? Arreda São Pedro. Jesus disse: arreda Satanás. E você tem que estar com essa palavra sempre na sua boca, não para dizer para as pessoas. Você não vai dizer para uma pessoa: arreda Satanás. Você não vai dizer para o seu marido: arreda Satanás, porque você pode levar um soco na boca e se machucar. Você tem que tomar cuidado, você não pode dizer. Mas dentro de você, lá dentro, você está amarrado o diabo. Só em você pensar, você já está rechaçando, você já está confrontando o mal. Você está defendendo a sua fé, a sua pureza. Você está defendendo a sua salvação, que é o que você tem que fazer a cada momento. Nós vivemos dias difíceis, muito difíceis, dias de complicação.
E quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ela é sacrificada lá fora. Os amigos riem dela, as pessoas debocham dela, ela é injustiçada, ela é criticada. Engraçado que quando ela era do mundo, ninguém criticava que ela era bêbada, que ela falava palavrões, que ela se prostituía, que ela era uma pessoa até má, nociva à sociedade. Mas quando ela se converte a Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus, porque se fosse fora da igreja, aí não tem problema, mas na Igreja Universal, então começa a perseguição. E a perseguição é forte. Eu sei e eu sinto o que as pessoas sentem na pele. Eu já senti muito e tenho sentido a perseguição de toda a mídia. E eu sei o que é isso. Mas você sabe qual é o segredo meu? Você sabe qual é o meu segredo? Tudo que os jornais falam, que as revistas falam, que a internet fala, que a televisão fala, tudo que eles falam, eu não leio nada. Eu não tomo conhecimento. Eu não quero saber. Eu não quero saber o que eles estão falando ou deixando de falar. Eu sou cego, surdo e mudo para essa gente. Por quê? Para guardar a minha fé. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Para guardar a minha integridade. Porque se eu ler o jornal, se eu ver o noticiário falando mal da minha pessoa, então eu vou ficar revoltado, eu vou ficar nervoso, eu vou perder a minha paz, eu vou beber do veneno que o diabo quer passar para mim, que é a palavra dele. O diabo usa a mídia para tentar envenenar as pessoas. E muitas pessoas, e aqui obviamente deve ter gente que um dia me odiou e hoje, poxa bispo, eu não sabia, poxa, me perdoe. Será que tem alguém aqui que um dia me odiou? Tem ali, tem outras pessoas aí. Tem muitas pessoas que me odiaram sem me conhecer, nunca me viram, nunca tiveram comigo, nem me cumprimentaram, mas me odiaram. Por quê? Porque beberam da palavra ou do veneno do espírito diabólico que a mídia plantou no coração deles. Essa é a realidade. Então você, para preservar a sua salvação, para manter a sua salvação, para guardar intacta a sua salvação, você tem que evitar ouvir o que não presta. Nem por curiosidade, não seja curioso, porque Eva foi curiosa, não foi? Olha o que deu. O curioso se dá mal. Se você tem um espírito curioso só para ver, só para fuçar, para ver, você vai se dar mal. Porque é na curiosidade que as pessoas acabam caindo, ou não é? Quantas vezes na curiosidade a gente tropeça? Não é? É ou não é? Sim ou não? Só para... Não é só... Tem muitas coisas. Por exemplo, você vai numa casa, numa festa, e você não pode comer certas coisas para não engordar. Então, você olha um docinho lá, e então, vou provar, quer dizer, curiosidade, sim ou não? Quando menos espera, você já comeu 2, 3, já era. Então, todo o seu trabalho, seu esforço físico durante a semana foi para o brejo por causa da curiosidade de provar. Deixa eu provar um pouquinho. Mas é só hoje. Aí vem a tentação de uma palavrinha, uma vozinha que diz assim, mas é só hoje, amanhã eu volto novamente. Aí você come mais um pouquinho, e come mais um pouquinho, e de repente já era. É ou não é?
curioso. O curioso se dá mal. É ou não é? Então, não tenha curiosidade. Guarde-se da curiosidade. Guarde-se do que o fulano falou ou deixou de falar. Guarde-se de conversa fiada, de coisas que às vezes vêm com uma fantasia, vem enfeitado, mas por dentro tem veneno, para destruir a palavra viva que está dentro de você. Não há nada mais precioso do que a nossa salvação, nada mais rico. Você sabe, vou dizer para vocês uma coisa. Às vezes a pessoa vem na igreja e recebe uma cura. Ela vem na igreja e no primeiro dia ela é curada de uma enfermidade. Ela fica curada. Bom, graças a Deus. Às vezes, normalmente, ela vai embora, não precisa. Bom, já fui curada, Jesus me abençoou, graças a Deus, vai embora, não volta mais. E há outras que não são curadas, ficam ali, orando, pedindo, clamando, mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e não acontece nada. Mas, por que Deus não curou? Por que ela não foi curada? Não teve fé? Não. Deus chamou aquela pessoa e guardou-a para que ela pudesse ser salva. Porque enquanto ela estivesse buscando, ela estaria conservando a sua fé. A outra foi curada, foi embora e não voltou mais. Quantas pessoas você conhece assim? Hein? Então, não se lamente porque não aconteceu aquilo que você queria que acontecesse. Mas dê graças a Deus, porque enquanto você estiver na fé, ainda que lutando, ainda que chorando, Deus permite isso para que você não morra, não perca o que Ele te deu de tão precioso. Compreende o que eu estou falando? Porque a sua salvação vale todo o sacrifício, vale todas as lágrimas, vale tudo que você enfrentar, todas as perseguições, todas as injustiças, tudo que você tem enfrentado de mal nessa vida e você mantém-se lutando pela sua salvação, vale a pena, porque ela não tem preço. Para que ela pudesse ser realizada, Jesus teve que dar a vida dele. Não foi um preço barato, foi caro. É ou não é? Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, você aprende a lutar, você aprende a sacrificar, você aprende a subir o monte. É ou não é? Você aprende a escalar as montanhas do sacrifício, para que você possa aprender a viver pela sua própria fé, a se defender, a se tornar livre dos ataques do diabo. Você tem que ser forte, você tem que vencer, porque a luta é sua, a minha luta é minha, e cada um tem a sua própria luta. É ou não é? Cada um tem os seus próprios problemas, mas, sobretudo, o mais importante é manter a nossa salvação. Amigos, eu nunca me esqueço das palavras de Jesus. Quando eu me converti, a palavra que falou no meu coração, e eu me lembro como se fosse ontem, tivesse acontecido ontem. Eu estava andando para o meu trabalho, pensando nos meus próprios projetos, nos meus próprios sonhos pessoais, e tinha ouvido a palavra.
E então um dia o Espírito Santo falou para mim: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta? O que adianta? Qual proveito tem isso? Então, aquela palavra tocou no meu coração, tocou na minha vida, e nunca mais eu esqueci dessa palavra. E eu tenho guardado, procurado guardar a minha alma, a minha salvação, para que eu possa chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, muitos são chamados, muitas pessoas vêm da Igreja Universal, mas poucas realmente ficam, poucas. Muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas. Deus não faz questão de você ser uma pessoa super perfeita, puríssima, sem pecado. Ele faz questão que você mantenha a sua fé, porque é a sua fé que vai lhe salvar. Amém? Não é o amor, não. Não é amor, não. É a fé. O justo viverá pela fé, não é pelo amor, não. Quando alguém diz para você assim: mas não tem amor, não é amor, não vai atrás dessa conversa, não, porque o diabo usa muito a palavra amor. O justo vive pela fé. Nós somos salvos pela fé. Fé em quê? Na palavra, nas promessas de Deus. Amém? Então, como diz o autor aos Hebreus, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha o quê? Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas o quê? A palavra que ouviram não lhes aproveitou. Quer dizer, a palavra que veio de Deus não foi aproveitada, não foi crida, não foi colocada em ação, não foi agida, não foi praticada. E porque não foi praticada, então veio a palavra que veio do diabo e soprou aquela gente toda. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu gostava de fazer uma oração para você que é obreiro ou que não é obreiro, quem quer que seja, e que diz: ô bispo, o Espírito Santo tocou em mim essa noite, e eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza da minha salvação. Se você não tem certeza, porque você não é salvo. Porque quem é salvo tem certeza. Ou é ou não é. Se a pessoa é de Deus, ela tem certeza. Se ela não é, ela não tem certeza. Se ela não tem certeza, porque não é. Então você foi tocado. Você foi tocado. E deseja a minha ajuda em oração. Eu vou usar a palavra. A palavra que tem vida, a palavra que Jesus usou para levar vida a você aqui agora. Você que nos assiste também aí no Brasil, nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, em qualquer lugar desse mundo, onde quer que você esteja, e deseja, então chegue até junto do altar. Eu vou fazer a oração com você.
Preste atenção, por favor. Jesus disse para os discípulos dele o seguinte: ide por todo o mundo e curai os enfermos. Ele não mandou orar pelos enfermos, ele mandou curá-los. Ele não mandou orar pelas pessoas oprimidas, ele mandou libertá-las. Por quê? Porque a autoridade da palavra, o Espírito que vem na palavra dele, produz vida. Amém? Como o profeta Ezequiel, que foi colocado no meio do vale de ossos secos, e o Espírito disse para ele: olha, profetiza para esses ossos secos, profetiza, quer dizer, fala, anuncie. Ossos secos, receba carne, tendões, receba corpo, porque assim diz a palavra de Deus. Conforme o profeta falava, os ossos se juntavam uns aos ossos, aos próprios ossos, e formou-se um grande exército deitado, de defunto. E então Deus lhe disse: agora profetiza para que o Espírito venha sobre esses corpos. Novamente o profeta, colaborando com Deus, falou: ó Espírito, venha sobre esses corpos. Então o Espírito penetrou, quer dizer, a palavra penetrou, e aquele grande exército de defuntos tornou-se de pé, ficou de pé e tornou-se um grande exército. Jesus disse assim: olha, nunca ou não amaldiçoeis, porque quando a gente amaldiçoa, a gente está falando uma palavra, determinando uma palavra má, está matando uma pessoa quando a gente amaldiçoa. Então a gente não pode amaldiçoar de forma nenhuma, proibido amaldiçoar, nós temos que abençoar. O que eu estou falando, em outras palavras, é que neste momento, em o nome do Senhor Jesus, você vai receber o Espírito de vida, o Espírito da salvação. Você vai ser salvo. Nesse momento, os seus pecados vão ser totalmente banidos e você vai se tornar lavado no sangue do Senhor Jesus. Amém? Coloque as mãos no seu coração e, em nome do Senhor Jesus, seja livre. Seja livre do veneno que estava no seu coração. Seja curado na sua alma. Seja curado no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Receba a vida agora. A sua alma recebe vida agora. É restaurada nesse momento. Porque o Espírito Santo acompanha a minha palavra e toca em você agora. Aí onde você está, onde quer que alguém ouça essa palavra, recebe agora o Espírito de vida. Porque a minha palavra consiste na mensagem que Deus nos deu para falar. Então ela tem que trazer benefício para você agora e a partir de agora. Receba a vida neste momento em o nome do Senhor Jesus. Receba a vida nesse instante em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo venha sobre você. O Espírito Santo vem lavá-la no sangue do Senhor Jesus. E Ele faz de você uma nova criatura, em o nome do Senhor Jesus. Sim, em o nome do Senhor Jesus.